O Janela Educativa está começando. Hoje nós vamos conversar com um aluno do curso de História aqui da Fevale, o Eber Felipe da Silveira, que construiu o seu trabalho de conclusão em cima de um assunto que ainda gera muita polêmica na sociedade, a morte. Eber, tudo bem? Tudo bom, Carol? Como vai? Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu inicio a nossa conversa te perguntando por que a escolha deste tema. Bom, Carol, primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Janela Educativa. Como tu mesmo falasses, o tema é polêmico. Falar sobre a morte é algo que causa ainda muita estranheza em nossa sociedade. Mas penso que falar sobre a morte é uma forma de também se entender o cidadão em uma determinada época. Os seus costumes, a forma como ele representa essa parte triste com que o homem se confronta, a parte, diria, mais delicada da vida humana, e como ele tem feito, então, essa representação, especificamente na minha pesquisa, no tempo 1950-2000, aqui na cidade de Novo Hamburgo. E, Eber, qual a metodologia que você utilizou na sua pesquisa? Carol, falar sobre a morte, além de delicado, é algo que é difícil de se encontrar hoje em dia, arquivos. Uma, porque a nossa sociedade ela não é dada a ser memorialista, no sentido de guardar arquivos ou guardar documentos. Quando o quesito é morte, muito menos. Então, nós trabalhamos, eu e a professora Cláudia Chemes, minha orientadora, dentro do conceito de representação. Chartier, Darton e Pesavento, nossos intelectuais e pensadores no sentido de representação, eles colocam que a representação é uma forma de se encontrar indícios ou pistas de um passado para se contar uma história, dentro também da forma de pensar do homem nesse determinado período de tempo. Então procuramos os arquivos públicos, as casas funerárias, os lugares por onde poderia te dizer que a morte deixa vestígios. A igreja, tanto a católica quanto a protestante, além de sepultadores, marmoristas, floristas, enfim, além de fazer uma pesquisa dos grandes estudiosos do tema, por todos esses lugares por onde podemos dizer que a morte é gestada em nosso município. E, Eber, como tu bem falou, você fez um resgate histórico, né? E o que tu viu de mudança deste período para cá? A grande mudança, poderia dizer, é que, infelizmente, né, dentro da nossa hipótese de pesquisa que foi confirmada, dois grandes fatores influenciam hoje a sociedade hamburguense no quesito morte. A nossa religiosidade, que está em decrescência, ou diria também que ela hoje tem outros vieses. Em 1950 éramos mais católicos e protestantes. Hoje existem as igrejas pentecostais e as neopentecostais, ou seja, abriu-se o leque para que outras igrejas assumissem aí o nosso coração, por assim dizer. E também a própria decrescência da religiosidade nessas matrizes, tanto na católica quanto na protestante. Então impactam sobre a representação da morte em nosso município. E a questão econômica. Ou seja, Carol, se tu tens dinheiro, tu representa a morte de uma maneira mais sofisticada. Se tu tens poucos recursos, tu abrevia ou tu não faz todas aquelas pompas que antigamente, em 1950 e 1960, existiam em nosso município. Um outro grande achado são as simplificações que hoje existem. Hoje não somos mais dados a venerar os nossos entes queridos no sentido de irmos ao cemitério, venerarmos o seu sepulcro, a sua sepultura. Preferimos hoje a cremação, um discurso não necessariamente de cunho religioso, mas talvez um discurso dentro da funerária, numa fala ecumênica, ou mesmo alguém que vai lá da família e homenageia essa pessoa que partiu. Não temos mais esse viés religioso tão apegado aos nossos costumes. Outro levantamento é que a igreja perdeu muito da hegemonia que tinha sobre a morte. Ou seja, hoje o padre vai, ou o sacerdote, o pastor, vai até o local de enterro, muito mais por uma questão de tradição do que propriamente pelo sentimento de que a família é daquela determinada crença. Então, a igreja perde um pouco dessa hegemonia e nos tornamos assim mais laicos, menos apiedados a essas questões religiosas. E, Eber, por que você acha que a nossa cultura ela nega a morte? A nossa sociedade, penso eu, que nós não
não pensamos que iríamos nascer e morrer. Então nós não temos essa preparação ainda, digamos assim, de cunho espiritual para as questões referentes à morte. A morte, pelo fato de vivemos numa sociedade industrializada em que precisamos trabalhar, precisamos ir ao shopping center, precisamos comprar, adquirir um carro novo, nós não temos tempo para pensar em morte. Então a morte pode-se dizer que no Ocidente ela foi escondida, ela foi velada. Hoje em dia, Carol, as crianças sabem, por exemplo, sobre como elas vieram ao mundo, que elas não nasceram de uma couve-flor ou foram trazidas pela cegonha, mas infelizmente ainda as crianças pensam que o vovô virou uma estrelinha no céu. Então nós escondemos a morte, varremos ela para debaixo do tapete e outras coisas como o sexo, elas estão abertas na sociedade. Então a morte é uma questão que incomoda, ela não gera um bem-estar, ela não gera alegria. Então é por isso que hoje a nossa sociedade ainda, quando se fala em morte, é uma coisa a ser tratada com aversão. É uma questão que incomoda muita gente, mas que seria importante tratar com as pessoas desde criança, né? Para que elas compreendam o que aquilo representa, né? Sem dúvida nenhuma, porque morte e vida, né? Elas fazem parte, né? do contexto da humanidade, né? E se entende melhor a morte quando se vive bem, e quando se vive bem, se sabe a respeito da morte. E Heber, outras conclusões que tu tirou dessa tua pesquisa? O homem dentro de Novo Hamburgo tem procurado representar a morte dentro desse período, 1950, 2000, da melhor maneira possível. Independente da sua religião ou independentemente do seu poderio econômico, ele tem procurado fazê-lo. O que torna muitas vezes difícil é justamente, né, o impacto que tem essas duas questões, a religião e a economia. Existem fatos pitorescos a respeito da morte que foram levantados no meu trabalho de conclusão. Se tu me permite, te conto um, né? Claro, pode contar. Por exemplo, uma determinada viúva, né, que ficou sabendo da morte do marido, o motivo da causa-morte, né, no momento do velório, né, sabendo ela que ele morreu na alcova com uma outra mulher, né? Sim. Sepultadores que na década de 1950 muitas vezes erravam o local de transporte ou deixavam o corpo de um determinado falecido num outro cemitério. Famílias de homens negros que muitas vezes recebiam no momento do sepultamento um cadáver de cor branca. Então são coisas curiosas, né? Coisas curiosas, né? Mas assim, Carol, o homem em Novo Hamburgo tem procurado representar a morte da sua melhor maneira possível. Independente do cunho de fé, independente da sua situação econômica, tem feito. Mas existem muitas curiosidades e coisas que assim jocosas, que muitas vezes são motivos de, nesse momento triste, são momentos de alegria, né? Mas enfim, né, se tem tido esse cuidado em Novo Hamburgo, nesses 50 anos de história. Bacana. E Heber, agora com o final do curso, quais são as suas próximas metas, quais são os teus sonhos daqui para frente? Bom, Carol, eu sou um professor nato de coração, é algo que está no DNA, corre na veia. Eu já leciono e alfabetizo de maneira voluntária, né? Tenho um projeto onde eu trabalho. O objetivo é procurar o mestrado agora, talvez nessa casa ou em alguma outra, né, de acordo com as possibilidades ou de acordo com alguma universidade que de repente queira ser parceira aí continuar conversando sobre a morte, porque esse trabalho, inclusive, ele é oriundo de uma pesquisa de 1 ano. Eu e a professora Chemes trabalhamos nele, e ele abre os estudos no curso de História da Universidade de Fevale no quesito morte. Ele abre um viés muito grande para outras peculiaridades e falas dentro da religião, dentro da antropologia, dentro da sociologia. E o nosso objetivo é continuar escrevendo a respeito de morte aí num mestrado, né, e chegar ao doutorado. Que bacana, e eu te desejo boa sorte, que tudo dê certo e que você continue passando para as pessoas que é importante sim falar de morte, que a partir disso a gente consegue entender muita coisa que se passa na nossa vida. Bom, Carol, eu que agradeço o espaço aí, foi um privilégio conversar contigo aqui na TV Fevale. Obrigada, Heber. O Janela Educativa fica por aqui, aproveite e curta a nossa página no Facebook e acompanhe nossa programação no YouTube. Tchau!